Olá, seja bem-vinda ao curso Introdução à Prática Integrativa. Neste curso, eu busco falar um pouquinho sobre as técnicas terapêuticas nas quais eu tenho habilitação, tenho conhecimento e tenho aprofundado também o conhecimento dentro dessas técnicas e mostrar também como a gente pode aplicar todas elas para conseguir ajudar, né, a cuidar da nossa saúde, a prevenir, né, a aparência de disfunções e também a cuidar tanto de familiares, amigos, quanto dos nossos clientes. Então, coloquei essa frase aqui, dizem que tudo que buscamos também nos busca, para lembrar que cada ser humano é único e que, por isso, nós temos que utilizar as nossas técnicas, nas quais temos habilitação, para cuidar do nosso cliente ou também de nós mesmos, nossos familiares, mas sempre levando em conta o que aquele cliente busca e quais são as técnicas que nós achamos que podem ajudar. E nesse sentido também o terapeuta tem uma certa vantagem, porque como nós vemos o ser humano como um ser integral, como um ser holístico, que não pode ser compartimentado, né? Nós então temos essa possibilidade, dentro daquelas técnicas que nós temos habilitação, poder usar uma ou duas ou três ou cinco, ou cada vez uma diferente da outra e testando, né, para ver qual dessas técnicas vai conseguir realmente ajudar o nosso cliente ou fazer uma mescla entre elas, mas nós temos essa facilidade de poder, de acordo com a demanda do nosso cliente, poder adequar a técnica ao que mais nós acreditamos que possa trazer algum resultado, né, com relação à disfunção ou à queixa que ele esteja apresentando. Como terapeutas holísticos, integrativos e complementares, nós então temos uma observação, né, um pouco mais ampla do ser humano, com relação também à sua queixa, à disfunção. Então, eu coloquei aqui essa imagem, né, que eu achei que mostra com bastante clareza, né, a beleza do nosso trabalho, também a complexidade do nosso trabalho, porque nós temos que ter uma observação bastante minuciosa, atenta, e também livre, né, de preconceitos, de preconceitos, para poder conseguir realmente enxergar, né, e ouvir o nosso cliente como esse ser também único, com suas questões, né, tanto físicas quanto emocionais. Então, temos que observar essa questão da percepção e perceber, por exemplo, como é que está essa harmonia ou desarmonia entre o corpo e a alma, entre o que se deseja e o que se faz, né? O que se busca e o que se realiza. Então, nesse sentido, entra a questão do corpo, né? Enquanto você, corpo, tendo uma saúde adequada, um cuidado adequado, uma nutrição adequada, uma atividade física adequada e evoluindo também de acordo, né, com a sua evolução natural, que nós temos uma evolução natural, tanto física quanto psicológica, né, sem ter precocemente algumas disfunções ou limitações, por exemplo, do movimento ou da flexibilidade. E também este emocional, essa coisa mais assim psicológica, mais energética também, com relação a emoções, a pensamento, a concentração, a autoestima, né? E tudo isso integrado, né? Sempre se fala que o coração e o cérebro devem estar em harmonia. Então, o trabalho de um terapeuta nessa visão integrativa é como de um detetive, ele vai ouvir, vai observar, vai pegar tudo que possa dar pistas de como é esse sujeito que está à sua frente e o que pode estar causando a desarmonia, o desequilíbrio ou a disfunção. Um conhecimento bastante importante, também uma área, né, que os terapeutas holísticos, integrativos ou complementares deveriam também estudar e aprofundar um pouquinho essa questão da psicossomática. A psicossomática ela é um ramo da psicologia e ela vai então estudar, aprofundar o conhecimento com relação aos aspectos psicológicos, biológicos e sociais do ser humano. Então, assim, como a visão que essa pessoa tem de si mesma,
dos outros, do mundo que a cerca, como que suas crenças, seus valores, seus preconceitos, como que a percepção dos seus limites, a percepção das suas possibilidades, como que a maneira dessa pessoa se adaptar ou lidar, né, com os problemas que estão à sua volta, como que isso vai interferir no equilíbrio, na harmonia do seu corpo e da sua mente, e até onde isso pode também manter a saúde ou gerar alguma doença. Então, na psicossomática, por exemplo, o que é um gerador de doenças são aqueles conteúdos inconscientes que estão recalcados, que ainda não foram ressignificados. Então, nesse sentido, um sentimento de depressão, de raiva, de medo, de ansiedade, vão gerar estresse, e se não forem resolvidos, vamos dizer assim, se tomar consciência disso, se tentar resolver, acaba sendo recalcado, acaba virando sintoma, e enquanto não for ressignificado, pode ficar inconscientemente dando distúrbios, tanto no psiquismo, quanto no aspecto neurológico, endócrino e também imunológico. O mais comum, inclusive, é primeiro esses sintomas, né, psicossomáticos aparecerem em termos de baixa imunidade e a partir daí irem evoluindo também. Complementando também esse estudo da psicossomática, vale a pena entrar também, aprofundar a questão da metafísica da saúde, que ela vem demonstrar que a raiz dos problemas físicos está nessa atitude que o sujeito tem em frente a situações, né, diárias, da vida diária, do cotidiano. Então, esse modo de lidar, vamos dizer assim, com os problemas que pode desencadear, pode gerar disfunções e doenças. Então, nós temos uma coleçãozinha do Gasparetto e do Val Capelli, que tem vários livros de acordo com os sistemas do corpo, né? E eles, então, nessa literatura, eles tentam responder por que nós ficamos doentes, por que, por exemplo, a raiva para um vai afetar o estômago e para o outro o fígado, não que seja uma resposta assim correta nesse sentido de é isso, né? Não, porque como cada pessoa é única, nós temos então que pesquisar, observar, levantar como hipótese e ver dentro daquela história daquele sujeito o que pode então, por que para aquele sujeito um estresse, uma raiva, uma depressão, uma ansiedade causou isso ou aquilo. Né? Então, são apenas aprofundamentos que são mais uma ferramenta que nós temos para pesquisar e para poder, então, ajudar o nosso cliente a encontrar a resposta, né? Porque nós também, como terapeutas, sabemos que a única pessoa que pode realmente implementar as mudanças e dar sentido para a sua vida é o próprio sujeito. Nós, terapeutas, vamos apenas mostrar possíveis caminhos para ele conseguir fazer isso. A primeira técnica que nós vamos conversar um pouquinho então, que é a antroposofia, também é conhecida a medicina antroposófica. A antroposofia ela foi desenvolvida pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner no início do século XX, e de acordo com Steiner, o ser humano ele precisa conhecer a si mesmo para poder conhecer o mundo que está à volta, né? O mundo que o cerca. E então assim a disfunção nesse sentido ocorre quando nós não estamos integrados ou adaptados, quando nós nos sentimos assim excluídos e não participamos deste meio que nos cerca. Então ele colocou uma teoria também dos ciclos da vida em fases, chamada teoria dos setênios, onde cada ciclo de 7 anos é uma oportunidade para alguns aprendizados e também para poder reformular, ressignificar e evoluir. Então, na apostila vocês vão ter todas lá as divisões dos ciclos, dos setênios e o que cada fase precisa, assim, oferece de possibilidade de aprendizado e também a possibilidade de ressignificar algum conteúdo. E lembrando sempre que quando em uma fase você não conseguiu alcançar
aquele aprendizado necessário, não conseguiu fazer uma reelaboração, uma ressignificação, aquilo acaba ficando preso, acaba ficando como um bloqueio, e que depois o terapeuta vai ter que então verificar em que fase que ficou esse bloqueio, para poder trazer esses conteúdos e a possibilidade de reaprender, de ressignificar, para a pessoa então poder seguir, né, no seu desenvolvimento, tanto quanto as questões físicas, psicológicas, energéticas também, que estão ali causando a disfunção. Vou falar também um pouquinho sobre a aromaterapia. A aromaterapia agora está muito em voga, né? Está fazendo sucesso. Ela é muito nova aqui no Brasil, agora que tem grandes empresas entrando, então o conhecimento está ficando um pouquinho mais assim, disponível. Ela também começou a fazer parte, né, do SUS como uma prática integrativa, então também deu mais visibilidade para ela. E é uma técnica que vale a pena aprofundar esse estudo, porque os óleos essenciais são sim presentes na natureza, são sim naturais, mas eles também têm contraindicações, também podem causar efeitos colaterais. Se forem ingeridos, podem causar também toxicidade, tanto no fígado, quanto nos rins, quanto no cérebro, quanto também para fetos, e pode também ter interação medicamentosa, né? Pode tanto tirar o efeito do medicamento, como potencializar o efeito do medicamento. Então, vocês também vão ver na apostila uma introdução com relação a esse assunto da aromaterapia, e eu sugiro para quem gostar dessa técnica, que então vá atrás, né, de buscar mais conhecimento, de fazer um curso mais aprofundado, e para realmente ter segurança de poder utilizar os óleos essenciais, que são assim uma forma muito fascinante de cuidar, porque pela inalação ele vai agir no nosso sistema límbico, então ele vai trazer à tona memórias olfativas, lembranças que estão lá no inconsciente. Aí o terapeuta pode aproveitar esse conteúdo que voltou para trabalhar, para tornar isso consciente para o seu cliente, para poder ressignificar. E também quando passa na pele, com relação assim, a uma massagem local, massagem corporal, ou um creme hidratante, ou um creme lá, um óleo graxo com óleo essencial para dor, ele além de ter essa questão da inalação, ele ainda vai ter todos os benefícios das moléculas terapêuticas que o óleo essencial tem, para então cuidar do nosso corpo de uma forma mais natural, sem essa questão de interagir com o medicamento, de causar intoxicação. Mas é importante também conhecer bastante os óleos essenciais, porque tem alguns óleos essenciais que são dermocáusticos, tem outros que são fotossensibilizantes, tem outros que podem ser, assim, proporcionar alergia ou irritação na pele. Então, é uma técnica fantástica, mas que também, assim, a pessoa que quiser conhecer mais a fundo tem que se dedicar, porque tem muito conhecimento, tem pouca pesquisa também, e daqui para frente muito mais coisa, né, vai chegar ao nosso conhecimento, então tem que ficar também muito assim ligado, muito vendo o que tem de novo aparecendo, se manter sempre muito atualizado. E isso para um terapeuta também que trabalha com uma prática integrativa, onde ele vai fazer essa utilização de várias técnicas para poder ajudar o seu cliente, é muito importante esse terapeuta se manter atualizado e estudando e revendo também a sua forma de trabalhar o tempo inteiro. A técnica da cronobiologia, ou o estudo dos ritmos circadianos, ou ainda o estudo do relógio biológico, ela vem então nos mostrar que se o ritmo do nosso corpo está desregulado, desequilibrado, isso vai afetar também o nosso sistema endócrino, imunológico, e vai trazer também alterações tanto no metabolismo quanto na questão assim de proteção com relação a doenças, e também a questão do equilíbrio do estresse, né? Porque assim, se você não dorme direito, por exemplo, vai aumentar o cortisol, e o cortisol vai manter você agitado o dia inteiro, não vai conseguir dormir para ter a regeneração, então você vai ter
acabar tendo um estresse crônico que vai com certeza afetar o seu sistema imunológico e com o tempo vai acabar gerando alguma doença e quem sabe até uma doença crônica e degenerativa. Então é um estudo também que é interessante porque ele nos mostra quais são as horas que os nossos órgãos estão mais ativos. Então nós podemos, por exemplo, se quisermos fazer uma desintoxicação do fígado, podemos fazer uma massagem no fígado antes da pessoa deitar, porque sabemos que o fígado se regenera à noite. Então nós podemos utilizar essa informação da cronobiologia para poder também adequar a recomendação para o nosso cliente para utilizar de acordo com esses horários onde os órgãos estão no seu momento mais ativo ou no seu momento de descanso ou de regeneração. A cromoterapia também é uma técnica bastante conhecida, ela vai utilizar as cores, né, para restabelecer o equilíbrio e a harmonia entre o corpo, a mente e as emoções. Cada cor tem uma função terapêutica específica, ela atua também nos chakras e atua também nos órgãos. Então nós podemos utilizar as cores, por exemplo, tanto com uma luz, né, colorida, uma frequência também, utilizar a frequência da cor também para tratamento de alguma disfunção, como também nós podemos utilizar as cores da alimentação, né, que também cada alimento ingerido, ele vai ter uma função no nosso organismo, então nós podemos utilizar a alimentação também com esta questão de levar em conta para nutrir o nosso corpo. Então, por exemplo, os alimentos na cor vermelha, laranja, amarelo, vão ter um efeito mais alcalino no nosso organismo. Os verdes são neutros e os alimentos na cor azul e violeta têm um efeito mais ácido. Então, quando vamos, uma pessoa está com uma dificuldade muito grande, muito estresse, muito intoxicada, nós podemos ajustar também com relação às cores dessa alimentação, por exemplo, diminuindo o consumo desses alimentos que geram mais ácidos, né? Então é outra técnica que vale a pena ser aprofundada para depois poder utilizar lá para ajudar o seu cliente. Esse curso, na realidade, ele não vai formar um terapeuta para ter o domínio dessas técnicas. Este curso, ele vem mostrar, introduzir um conhecimento básico sobre essas técnicas, e eu aconselho que aquelas técnicas que mais falarem para vocês, que vocês mais gostarem, que aí sim vocês vão buscar um curso adicional para então focar, aprender e se aprofundar naquela técnica, naquele conhecimento. Esse curso aqui é introdutório, ele não vai dar para você todo o conhecimento e não vai dar também um conhecimento aprofundado sobre essas técnicas que nós estamos tratando aqui. Ele vai sim lhe dizer o que essas técnicas, qual o que cada uma como é que cada uma pode ser utilizada, mas o aprofundamento vai ser de acordo com o seu desejo ou também a sua necessidade, o seu interesse. A meditação também é uma outra técnica que nos permite observar o nosso conteúdo psíquico. Ela já é utilizada há muito tempo e ela proporciona relaxamento, ela proporciona uma redução do estresse e ela também nos possibilita, por exemplo, limpar a nossa mente do excesso de informação e também a prestar atenção nos ritmos do nosso corpo, né? Por exemplo, o ritmo da nossa respiração, se a gente consegue, por exemplo, deixar a nossa mente livre, ou se a gente está com muitos pensamentos que vêm ali acumulados, repetitivos, que não nos deixam relaxar. Então é um momento mesmo de autoconhecimento e de observação. Então, na apostila vocês então terão lá os benefícios da meditação, como é que você pode se preparar para fazer a meditação. É importante dizer também que você não precisa se preocupar se no início vem alguns conteúdos à sua mente, isso com o tempo você vai aprendendo a deixar esse pensamento ir. O importante é você começar. Então, tem pessoas que iniciam com uma meditação guiada, né?
deita ou senta, coloca lá uma música, com alguma outra pessoa guiando a sua meditação. E se vem algum pensamento, você deixa vir, deixa ele embora e volta para aquela sua meditação. E aos poucos as pessoas vão ficando mais à vontade, vão achando o seu jeito também, a sua forma de meditar, e conseguem meditar, então, muitas vezes, inclusive sem ter assim, esse comando de outra pessoa, ou sem estarem numa situação de completo silêncio, completa imersão. Então, isso é também um investimento, você investir neste momento de meditação, que pode inicialmente ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, e você vai aos poucos descobrindo qual é a forma de meditar que mais tem a ver com você, e utilizar depois isso na sua prática de vida diária, né, da forma que mais lhe convém e que mais lhe trouxer benefícios também. A medicina preventiva ayurvédica também é uma técnica milenar, que já vem da Índia. Ela é conhecida como a mãe da medicina, e ela foi também a base para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, árabe, grega e romana. Em sânscrito, a Ayurveda significa conhecimento ou ciência da vida. E o que a Ayurveda, então, pretende nos mostrar? Que existe um equilíbrio dinâmico entre o corpo, a mente e o ambiente, e que a doença seria a manifestação de quaisquer sintomas que possam prejudicar a manutenção da saúde ou da vida. Então, nesse sentido, nós estamos nós somos um microcosmo que está dentro de um macrocosmo, e nós temos que viver em harmonia com esse ambiente que nos cerca. E a medicina também ayurvédica, então, ela vai falar em doshas ou biotipos, que são 3, que é o Vata, o Kapha e o Pitta, onde depois que você avalia, que você sabe qual é o seu dosha dominante, você consegue, então, adequar a atividade física, adequar a sua nutrição, e pode também perceber quando ele está começando a entrar em desequilíbrio e achar formas de poder reequilibrar esse dosha ou biotipo. Da mesma forma também ela nos apresenta os 7 chakras, ou centros energéticos também, que significam roda de luz. Então também nós temos condições de, pelos chakras, que estão também ligados a órgãos, que estão também ligados a cores, que tem uma localização no nosso corpo, que tem uma influência sobre glândulas, sobre sistemas do corpo, que estão ligados a um sentido, que tem também formas de você saber qual é o princípio básico desse chakra que está desequilibrado, qual é o objetivo desse chakra, o que pode levar ele para desarmonia, o que indica se este chakra está em harmonia ou em desequilíbrio, quais são as disfunções no corpo e na mente que vão indicar um desequilíbrio desse chakra, e também algumas formas de você, então, harmonizar através de exercícios físicos, através da alimentação, através de uma peça de roupa, de uma cor indicada, através de uma meditação, através de uma yoga, por exemplo, ou também de algum mantra, ou de alguma outra atividade, alguma outra técnica que possa ser utilizada para ajudar no equilíbrio dos chakras. A medicina chinesa, ela vem nos apresentar os conceitos de Yin e Yang, e também a teoria dos 5 elementos, ou das 5 energias, ou dos 5 movimentos, e como isso então está relacionado com equilíbrio e com a manutenção da saúde ou do aparecimento de doenças. Então, os 5 elementos, por exemplo, eles são entendidos como fase ou movimentos das energias Yin e Yang, e eles, então, em desarmonia, eles podem levar, né, a disfunções também do nosso corpo. Na apostila vocês vão ter, então, um pouco mais aprofundado tudo isso, vai falar um pouquinho de cada órgão também, qual é a função do órgão, né, para o nosso corpo com relação à medicina chinesa.
O fígado, por exemplo, ele é considerado o centro do metabolismo, ele vai coordenar o ritmo de atividade dos outros órgãos do nosso corpo, ele é um órgão de metabolização e também eliminação de toxinas e também de resíduos, tanto no nível físico, mental como psicológico. Ele pode acumular essas tensões, né, do estresse e também de sentimentos como raiva e como aborrecimentos, né, crônicos. E ele também tem muitas funções que estão relacionadas ao metabolismo, à sexualidade, à questão do movimento também e à questão da acuidade visual. E é importante então você conhecer cada um das funções destes órgãos, né, na visão da medicina chinesa e poder também adequar a sua alimentação, né, que a medicina chinesa também tem a dietoterapia chinesa, onde de acordo com as estações, de acordo com esses ciclos das estações, você vai ter uma alimentação mais adequada e também de acordo com o seu tipo, se é mais yin ou mais yang, você vai ter os alimentos que vão lhe ajudar também a equilibrar o seu organismo. Né? A medicina chinesa nos dá uma visão também muito ampla deste cuidado, tanto com o corpo quanto com a mente. A trofoterapia também é uma técnica, um conhecimento bastante importante, porque ela nos mostra que todo ser vivo só sobrevive se conseguir ter o alimento adequado ao seu físico, né, a nutrição do seu corpo. Então, é uma alimentação que vai realmente nutrir. Aqui eu coloco essa imagem, né, que dependendo do alimento que você ingerir, você vai ter um corpo equilibrado e rico, né, bem nutrido, então você vai ter capacidade também de ter saúde, de manter a saúde, e dependendo da alimentação que você tem, você vai ter então um corpo, por exemplo, com mais disfunções, ou mais pesado, com mais dificuldades, onde você talvez não vá conseguir ter a saúde que você gostaria, ou vai ter que ter muito mais disfunções que vão acabar atrapalhando o seu sono, ou o seu movimento, ou o seu metabolismo. Então, investir numa alimentação é também uma forma de cuidar da saúde. Então, na apostila, vocês vão ver os 4 pilares da alimentação saudável, né, que é o equilíbrio entre os nutrientes. Então você tem que ter uma quantidade adequada de proteína, de carboidrato, de lipídio, de vitaminas, de minerais, de água. A qualidade do alimento que você ingerir, ele deve ser fresco, natural, deve conter bastante nutrientes, deve ser rico em vitaminas, em minerais, em fibras, aminoácidos. A variedade, é importante ter um prato colorido, que vai, então, a cor dos alimentos também indica a presença de algumas vitaminas e minerais, então quanto mais colorido o seu prato, mais rico em vitaminas e minerais este prato será. E também tem que se observar a questão da quantidade, né? Porque cada pessoa vai ter uma quantidade, necessidade de uma certa quantidade de calorias, de acordo com as atividades que ela desempenha durante o dia. Então, se, por exemplo, você tiver um cliente que vê que ele está se alimentando bem, só que em muita quantidade, talvez seja também interessante enviar para uma nutricionista para ela fazer essa adequação da quantidade do alimento, né? Então, o terapeuta também, ele tem que ter essa abertura de poder trabalhar com outros profissionais, né, porque a saúde do nosso cliente, a nossa própria saúde, ela depende de várias coisas que a gente vai fazer, não é uma coisa só que vai dar conta de resolver as nossas queixas, os nossos problemas. Então, essa parceria, essa possibilidade de trabalhar com outros profissionais, quer seja colegas terapeutas que utilizam outras técnicas, ou quer, né, seja um médico, nutricionista, isso só vai enriquecer o nosso trabalho e vai ajudar, né, quem vai sair ganhando com tudo isso é a saúde do nosso cliente. Então, vale a pena, sim, quando detectarmos alguma coisa que já está no nosso limite de atuação, nós também podemos orientar o nosso cliente que ele procure um médico, procure um nutricionista. Terapia ortomolecular
Ela também é chamada de oligoterapia, ou terapia pelos oligoelementos, ou terapia biomolecular, ou ainda biomolecular apenas. Ela vem dos estudos do médico Jacques Métrier, que falou em diáteses que ele observou nas pessoas, e essas diáteses, então, elas estão ligadas também a um órgão ou a um sistema do corpo humano, e elas também estão ligadas a um oligoelemento que vai trazer equilíbrio para aquela disfunção, né, para aquela diátese lá que está em desequilíbrio ou que está com algum bloqueio. E ele também fala numa síndrome, que é da desadaptação e do estresse, que então seria uma evolução das diáteses, onde geralmente a pessoa já tem uma doença instalada e muitas vezes uma doença crônica e degenerativa. É uma técnica também muito interessante, vale a pena também se aprofundar, porque ela também tem essa visão mais integral e ela, então, ela permite também você prevenir o aparecimento da doença, porque a ortomolecular, assim como a medicina chinesa e a medicina ayurvédica, elas tratam mais da prevenção, elas querem tratar o indivíduo e não a doença. Então, elas querem fortalecer esse corpo para que a doença não se instale. Então, são técnicas bem interessantes que vale a pena também se aprofundar. A vantagem da terapia ortomolecular, que os oligoelementos não têm contraindicações, né? Ao contrário, por exemplo, do óleo essencial, porque o óleo essencial também pode ser utilizado para ajudar um detox do corpo, só que dependendo da forma de uso, pode causar intoxicação ou pode interagir com medicamento. Já os oligoelementos não têm essa possibilidade, porque eles são apenas, estão na energia, né? São a energia do mineral que está na água. Então, eles não têm esse efeito colateral e podem ser utilizados também juntamente com outras medicações. Finalmente, também nós temos a técnica da respiração orientada, que é bastante interessante, porque essa respiração tanto pode nos ajudar a sair de um estado de angústia, de ansiedade, tanto pode desacelerar nosso batimento cardíaco quando estamos fazendo uma síndrome de um acesso de pânico, tanto pode nos aliviar o estresse. Então, na apostila vocês vão ver várias técnicas, várias formas de se realizar essa respiração para tentar ajudar, né, o corpo a desacelerar, ajudar também a oxigenar melhor os órgãos e tecidos e sistemas do corpo. Então, é uma técnica também que vale a pena utilizar. E eu coloquei várias opções ali de respiração, porque daí também você pode escolher aquela que você gosta mais ou pode escolher né, o que o seu cliente gostaria mais de fazer dentro das possibilidades dele. Então, tem a respiração torácica, uma que vai ajudar, né, os pulmões, tem aquela que vai ser mais abdominal para oxigenar um pouquinho mais o intestino, tem uma outra que vai ser uma questão mais de arejar a mente, né? Então, depende qual vai ser o seu objetivo, tem várias técnicas que você pode utilizar, lembrando que se você gostar muito dessa técnica, vale a pena você buscar outros cursos que vão aprofundar mais este assunto, para você também poder, então, se tornar mais seguro, né? E ter mais condições de utilizar com o seu cliente, né? Porque aqui é uma introdução, então é um momento assim para você conhecer um pouco mais essas técnicas, mas se você realmente quiser utilizar no seu trabalho, eu recomendo que você siga nos estudos para aprofundar ainda mais esse conhecimento. Eu espero então que essa videoaula tenha lhe ajudado. Eu espero também que este curso ele consiga proporcionar para você um conhecimento, né, introdutório sobre essas técnicas, mas assim que já lhe dê uma noção do que você gosta, o que você com quais técnicas você tem mais afinidade, que ele também possa lhe trazer a possibilidade, né,
de recomeçar, de entender que cada dia você pode recomeçar, que possa também lhe dar essa noção de que o importante é a gente fazer as coisas no seu ritmo, mas seguir em frente, ter perseverança, investir na saúde, né, tanto física como psicológica, aproveitar também as oportunidades que aparecerem para a gente e ter cada vez mais condições de poder escolher aquilo que lhe possibilita realizar os seus desejos e que lhe possibilita também seguir em frente com mais força e também com mais segurança, mais autoestima. Então eu desejo que você consiga viver intensamente cada instante, né, desta rica oportunidade que é existir, e que você realmente tenha em todo dia, todo novo dia, uma nova chance para você recomeçar. Muito obrigada.